Neto Beloritania, nação Timor-Leste Bahia, futuro na bem diaglio. E turmai, você vai sessão segunda né, você convida adjunto Procurador-Geral da República, Dr. Pascácio da Rosa Alves, a tomar a apresentação. Antes da apresentação, você lê a biografia para dia, você, doutor, aguenta. O doutor Pascácio da Rosa Alves nasceu em Baguia Bocau, a 10 de abril de 1983. E mestrado da carreira como vista experiência em investigação criminal, formação judicial e Ministério Público. Ele é licenciado pela Universidade 17 de agosto de 1985 em Semarang, Indonésia. Ele realizou formação especialidade em tráfico de pessoa, perícia forense, mecanismo de investigação hierárquica, e participou em um workshop internacional sobre investigação e reparação dos branqueamentos de capitais. Nomeado Procurador da República em 2011, Dr. Pascácio desempenhou várias funções de instituição de relevância, entre as quais membro do Conselho Superior do Ministério Público, coordenador do Serviço Central de Legítimo do Estado, é membro da Comissão de Ética do Hospital Nacional Guilherme Baldares, contribui também para um planeamento institucional e para os esforços de monitorização do âmbito do Ministério Público. Mais recentemente desempenhou as funções de Procurador do Adjunto e Coordenador da Procuradoria Distrital em Covalima, função que ele verá o mérito profissional que levou a nomeação pelo Presidente da República para um importante cargo de chefe do Ministério Público. Também está na apresentação o senhor Dr. Pascácio, também se convida senhor Dr. Pascácio a tuba pódio a tu hal apresentação da matéria no bem macato Loris doutor. Também falta tempo ao entrei. Vai ter bahasa lima leva doutor. Obrigado para MC, o Lugnanai, ao meus cumprimentos para a senhora inspetora geral, doutora Odete, ao meu colaborador Cida, o senhor Faeza, ex-inspetor geral, a Faeza, senhor Avilio Serrano, senhor Ernesto, desde a IFAESA hari conhece mal o senhor Abílio, o senhor Abílio, então o senhor Ernesto agora a senhora inspetora geral foi com respeito a diretor executivo Trade Invest, nós somos co-organizador do seminário nacional colaborador do Trade Invest entidades entidades públicas e privadas, além de os estudantes, funcionários Sira Hoto, marca presença aí, boa tarde. E a oportunidade, representa
Procurador-Geral da República, mais hambriki ha itabol sirnia oi, pode halo intervenção, ba subtópico nebe maka descreve a convite com a colaboração Procuradoria-Geral ou Ministério Público ou AIFAES ania ba controlo atividade econômico e a Timor-Leste. Eu considero tópico interessante, e molo que tu aborda liutan tópico de primeiro lugar, o cara que tu convida, ou seja, ilustra ba vita botira com a papel na função do Ministério Público e Estado de NEM. Portanto, o Ministério Público define o artigo 132 da Constituição da República e a número 1, até tem kata o Ministério Público representa o Estado, exerce ação penal, assegura a defesa dos menores, ausentes e incapazes, defende a legalidade democrática e promove o cumprimento da lei. A definição entendemos importa Bahia Estatuto do Ministério Público de Nian e a Lei número 7 de 2022, 19 de maio, e artigo 2, nebe onde a definição nessa é a Constituição. Função de Luan no complexo Ituan, porque o Ministério Público atribui competência de representar Estado e a âmbito de assegura defesa by Estado em coletivo, também Estado é patrimônio e a propriedade, então defende o interesse do Estado e os juízos civis e o tribunal. E promove a ação penal, necessita bom tirar tene, kata Ministério Público magnai a ação penal, onde há a investigação, a acusação e quando diz lei a cara determina arquivamento e promove ação penal, ter regras processos penal em NIAM. Portanto, a matéria penal, o Ministério Público nessa primeira primeira portal e até a última portal. Ao de ainda também a russa que se tama todo o processo de investigação, acusação, todo julgamento, todo o processo de execução e talori fila fale é uma nebema retang condenado ba fila fale reintegra fila fale a sociedade. Então, lo que o Ministério Público nessa matéria penal, nessa primeira portal e última portal. Mas bem, a âmbito ida né, hawakar katu foco barit ia função ida com a defesa da legalidade, não promove atu emhoto for cumprimento ba ia lei. Ora bem, o Estado de Direito Democrático é hotu, tanto pessoa singular como coletiva, lá é exceção, tanto político, tanto funcionário, entidades públicas, ou Ministério Público, ou própria CAC, entidades hotu, e a obrigação a tuhakruk by a lei. Nem indispensável. Kata é hotu hanessa a lei ni oin. Lá é mais da mais a lei ni letem, ou lá é mais da lei ni ao cosmebe. Princípio da igualdade, tratamento igual perante a lei. Kata que hotu iha lei ni oin hanessa lei. E mais concreto ne atu dehan kata e a atividade econômica é muito nebe halau atividade econômica e tem que obedecer às regras que a lei né dever da vinculação à lei. Então tu tem kata Timor-Leste é um país da nebe magda garante liberdade é muito tanto é Timor-Leste que é estrangeiro atu halau qualquer atividade e tem estabelece atividade econômica, atividade de negócio, também tem foi espaço ou foi liberdade vai morrer atu atividade de negócio. Sempre juízo, liberdade nebe morrer iha né, iha mos regras, ou seja liberdade mas bem iha regras. Estado lihusi órgão executivo iha poder atu intervenção vai atividade econômica, inclui atividade circelo. Órgão Estado Sira ia poder atuar regulamentação bahia
atividade econômica. E a base fundamental, maka tem a Constituição e artigo 115, a linha E, que a atividade econômica precisa ir a regra, e regulamento, competência governo. Também maka aí faz sob supervisionário e sim primeiro-ministro. Também a atividade econômica precisa de regulamento para não é uma outra e disciplina e ética para bele e a liberdade para bele a atividade de negócio mas bem e as regras para tu cumpre. Também mas o yang kata itu outra obedece baia a lei. Entretanto âmbito de implementação do decreto-lei número 23 2009, 5 de agosto, e terceira alteração do decreto-lei 43 2023 de 31 de maio, com o regime das infrações administrativas contra a economia e segurança alimentar. A IFAESA, na autoridade, assume papel na missão bem importante, no primordial. A IFAESA considera essa autoridade pública, essa autoridade administrativa, deve a competência, a fiscalização, a instrução, efetiva relativamente à atividade econômica, no segurança alimentar e reiterar. Portanto, essa autoridade pública, lei for poder, no competência, atuar controle administrativo e de rigor. E a IFAESA, estamos considerando essa polícia administrativa. Nebe tau matam by atividade econômica, sira. E ne fins atu autor econômico sira e exercício atividade hatudo disciplina, so yang di hente orang kata tem que for cumprimento by legislação nebe vigora e reitaniarai. Portanto, a IFAESA lá os inimigos by empresários sira mebe hanesan hal execução by lei nila hal perseguição by empresários sira mebe atu hal para emhotu cumpre by lei tambah sene sema kakara katu consumo gênero alimentício nebe makadia itu hutu lakoi atu hang nebe maka prejudica tini saúde e sema kakara katu hare raire morsia desorganização tambah se lai control maka ema ide se hal conforme ni hakara lo que centro comercial conforme ni hakara lo que restaurante conforme ni hakara e itahutu lakoi itahutu nebe iha salang idanemos lakoi para tu itene wan sira consumo susu bem nebe ladia ai ha nebe ladia então precisa tão matang precisa e autoridade nebe ma competente para tu halo implementa lei nebe maka atribui competência onde aplica regime sira nebe ita hanaran contra ordem nacional robot sira ne hotu maka precisa duni e a colaboração com a IFAESA e colaboração é formação claro kata entidade estado hanesan entidade sira o Ministério da Saúde o Ministério da Agricultura Comércio Indústria e Ambiente o Ministério de Finanças o Serviço sira não se tem que se manter a colaboração não estabelece parceria com a IFAESA então a cooperação importante e cooperação tem que ser uma forma de vice-versa a trune também alcança objetivos sira nebe maka itahutu hakara no vai interesse emhotu niam Ministério Público com a IFAESA ni colaboração legal porque dizer colaboração nebe maka turtiana ia lei contra a ordem nacional o look senhor Abilio ba itatu halo cooperação MOU ida mas depois hari dia que fila fale kata próprio lei contra a ordem nacional estabelece cooperação também aí tem ia separação de poder lá os ia órgão do Estado mas bem separação de poder mas ia poder administrativo não ia poder judiciário tanto Ministério Público nessa órgão judiciário hamudo com o Tribunal para administrar a justiça e no momento da neve Ministério Público tama então husik
autoridade administrativa, nessa função poder administrativo, exerce a função tuir bit na competência poder nebe maka lei contra a ordem nacional estabelece. Então, cooperação entre a IFAESA e o Ministério Público é uma cooperação legal. E a nessa ideia tu reforça que a nesse artigo 6º se Estatuto do Ministério Público e até tem kata entidades públicas no privado e a dever de colaborar com o Ministério Público. Então, e a momento da o Ministério Público no uso de intervenção a tumbar para efetiva infratores, violadores das leis, precisa colaborar com o Ministério Público. Mas o Ministério Público uso de informação, uso de documentos, tem que ser disponibilizado ao Ministério Público para o Ministério Público bela efetiva responsabilidade nebe maka recai bahia infratores ou violadores das leis E o artigo 6º, número 2, estabelece a consequência. Portanto, está atendo cada banheira Ministério Público, uso de informação, uso de documentos, qualquer confirmação, uma clara justificação, obviamente que ia de consequência. O Ministério Público bele uso, responsabilidade, bahia, incumprimento de fornecimento documentos do tempo. E vamos artigo 8, nebe colhe com a cooperação, e artigo 8 o Código de Processo Penal, nebe estabelece que todas as autoridades públicas estão obrigadas a colaborar com os tribunais na administração da justiça penal, sempre que solicitadas. A cooperação referida no número anterior prefere a qualquer outro serviço. Portanto, o Ministério Público funciona a tu órgão ou a autoridade administrativa se presta informação, que faculta documentos, qualquer CDD, prevalece ali tal importância bahia pedido de mas o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público exerce competência e o Poder Judiciário, sem na fatem assegura actos sira nebe maka a IFAESA prática no legítima decisão sira a IFAESA niya. O que é importante makne banhira a IFAESA profere decisão administrativa ou aplica coima baia infrator sira e tem importância maka lá e a cobertura legal nela. Banhira quando obedece a critérios de legalidade, o Ministério Público lá há dúvida na legítima decisão, mas bem, cara que uma decisão se faz contraria a lei colhe a batida mas aplica para o botelo e com certeza o Ministério Público vai promove porque a nessa manhã o Ministério Público obriga a tu cumprir lei, portanto e a tu cumprir lei e ter órgãos que neve uma prática actonemos tem que ser obedece a critério legalidade. Se lá tuir lei, o não o Ministério Público ato legitima decisão não também acto ilegal. Se acto ilegal, o Ministério Público vai promove. Se acto legal, com certeza que o Ministério Público conta com a bolsira, pode assegurar no legitima decisão sira nebe maka aí faz a foto. E além de obedece bahia lei sira nebe maka vigor tinha e obedecemos bahia princípios sira nebe maka fundamentais e tem a Constituição. Ou seja, e a prática banheira faz aplica coima tem que ser tuir a cobertura cobertura legal. Por exemplo, se aplica $500 e te aplica mínimo $500. Lá ele aplica vale $100, $200. Ou se ele aplica $30, então e te aplica mínimo $30, lá ele aplica $20. Se ele dentro de $20 mil, dentro de $20 mil, lá ele aplica mais, né? Tuir cobertura da lei. E a âmbito de processo contra a ordem nacional, a nação hoje ainda diz que a IFAESA exerce processo administrativo. E a nebe o Ministério Público moço bahia processo nebe a IFAESA prática.
acto ida be aí faz arinha lá ou simplesmente acto administrativo bem porque acto aí faz arinha né moça nessa parecida com polícia investigação porque se dá a instrução se dá a fiscalização se dá a instrução se identifica a infração né viola o artigo da neve depois se aplica decisão e dentro da aplicação decisão aí fazemos garante contraditório para uma contra decisão aí faz a nível administração e se sempre nem kata aí faz a mim lá concorda com pena né coima né aplica Miami tambah nesse tambah a minha licença a minha sanção sempre foi e razões e nem aí faz tem se garante princípio contraditório né princípio fundamental também tá o que é Portugal regra sira nessa nene ita bolo de mera contra a nacional ne for advertência para a bela prática acto ne também contra valores sira social nossa cultura e econômica mas bem mais então hoje depois de a revisão da Constituição sira Portugal regra kata não lá simplesmente mera contra a nacional mas bem bana lá mera social mas bem mera ne contra a nacional tambah ia nini processo ida neve mak tem ser por referência ao direito administrativo então órgão administrativo prática acto sirane e sirane acto sirane tem que ser garante princípio sira mas direito anessa mas direito processo penal neve mak tem se garante contraditório é mania direito tem se respeita mas tidak ada kata sira viola do lei mas be garante na fati é mania direito empresário sira direito atividade sira outro direito sei lá e tem impõe de regras depois to é matar o que fila falat mas investe tenyerai então ita mos tem que ser for do sanção for aplicação dentro de cobertura da lei porque sei lá né é mas ita va iha investe Timor mas be Timor nia regras ni às vezes estraga a filha falita e tá lá como buat barang na ba então ita mos tem que ser harekata ita foi espaço ita foi liberdade bema ita regula ita estica o ituang salah ok minha responsabilidade mas bela e invenções ba invenções da aplicação das coisas vai infratores sira fila falei a questão de kata autoridade administrativa aí faz né nia usa prática simplesmente acto administrativo bem det foto de despacho que com ser lá mas bem ne puramente fundamentas decisão ser ne bem inspetor geral ou última hierarquia aí faz ne bem compete a tua foto de decisão né se tem que ser bem fundamentada decisão ser tem que ser halo hari di dia tam sana ne hane samo sentença nebe juiz fotia sentença penal kata factus magne lorong ne hal fiscalização ena va descobre kata emane hal violas fando ni produto adultério produto estragados fora do prazo assim identifica factus que ne integra baia norma da neve mania viola depois aplica sanção ni laos decisão simplesmente decisão administrativa bem mas bem é uma tramitação neve mas to culmina a decisão portanto husi colaboração neve maka Ministério Público aí faz aí e tabela harekata durante nene Ministério Público legitima do decisão sirai faz aninia e colaboração dia que teve desde criação aí faz até hoje em Loro e 2022 ita ia processo nebe maka processo executivo nebe maka Ministério Público simo ia 90 processo tambah processo executivo ita simo tambah ia incumprimento ia decisão sirai ia nível administração ia faz a linha competência então se ia 2022 aí faz haruka 90 processo mais Ministério Público para Ministério Público instaura processo executivos e a tribunal e os 90 processo ne 45 maka halo pagamento voluntário
Ita quando for falar Hanoi basira, ita bot sira dia clue selo de voluntário do que a mi foto e minha sanga ou é consequência selo que nem vemos se tu ita bot sira. Dia clue colabora ou de hal pagamento. Tamane quando o processo torna em tribunal, nem ita bolo nem processo execução coerciva. Nem lá os negociação coerciva significa obriga ona a tu tem se cumprir. Tamane mak a mi legitima decisão sira se ai faz a nem liusi execução coerciva. E a 45 processo retanduni pagamento voluntário empresário sira e 45 maka ita instauro o tribunal. Quando é macelona, agradece, ita arquiva o processo, mas quando nila selo, ita na fatin lorito é tribunal. E a 2023, e a 41 processo aí faz a Haruka Miami. E a 41 e a 8 processo haldo de pagamento voluntário e tem 33 e tem instaurado aí a tribunal. 2024 lá ia e 2025 o janeiro toia fulan novembro e tem 56 e tem 138 aí faz Haruka Mai nesse da conta no dezembro foi novembro e tem 138 processo expediente aí faz manda mai e 56 maca retam pagamento voluntário se infrator sira e 59 maca se instaura o tribunal no 23 maca se lá ela ia notificação processo lá. Portanto, Rússia 2022 to 2025 ita sim processo se faz 269 e Rússia 2022 to 2025 109 ia selutiona obrigação execuenda 137 macão Ministério Público promoveu no requerimento inicial do tribunal e 23 macão sei lá ela ia e a secretaria serviço de renovar neve tão matam vai né serviço gabinete central combate gabinete central contencioso do Estado e interesse coletivo no difuso né how maca dirigente vai a gabinete central né e gabinete nem tabel de cada gabinete não deve maka na cono intervenções exceto esse crime dele o resto administrativo fiscal civil executivos tudo atama ia gabinete né porque ita sida guia emanaton neve maka tu bele responde então ita procurador de agora de menos lá limar do com expectativa de total 34 magistrado do Ministério Público, nebe faz espalha território Timor, balão ia ter assumir cargos superiores, balão ia livre, balão saitia, balão mate, balão moras, que tinha recursos humanos mínimo teve mesmo. Nebe tinha expectativa tu harita tribunal o sira nebe a Constituição da rua que tinha todo se difícil porque a sendo formação de até produz magistrado leva tinang bara 2 anos né tinha ainda vai a formação escolar tinha ainda vai estágio fulan ainda nem ia prática então há 2 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses é uma bela importante na mestrado e a nível universidade para estar sem magistrado precisa tinha rua rovalo portanto e tinha enquadramento jurídico Timor-Leste existe a autoridade lubukira lá os det aifaesa mas existe a autoridade lubukira nebe maka exerce função de implementa lei contra a ordem nacional sira aifaesa é âmbito de infrações econômicas segurança alimentar mas a entidade selumos exerce função de aplica coima baia infrator sira por exemplo a autoridade tributária baia revelação baia lei fiscal autoridade aduaneira baia exportação, atividade de exportação e importação, levemos aqui de descaminho e a contrabandos e a boateoi, levemos aqui tiramos a competência tu aplica coima e a autoridade nacional petróleo e a autoridade minerais, levemos matam atividades mineiros sira que é uma foto tinha suminti rahene buat sini lolos ne regime sira ne sampai kontra nasional ne importante teve tamane par de direito penal ne kalau si Timor ne Hanoi dia hukum pidana kat direito penal ne mak hanesan direito dia asli agora ite aplica excesso demais
Às vezes tem que se lor para o Ministério Público, tem que se lor para o Ministério Público. O tu obriga a para a ética e a disciplina para tu estabelecer regras. E do outro tribunal penal ini aplica prisão, nem será que não é efetivo? Não é efetivo. Entra o direito contra a ordem nacional sirne, nem a par direito penal para tu regularizar a atividade sirne, mas para a aplicação das coimas ou penas assessorias sircelo que nem mas cara que bele aplica. Porque coima nem label converte para pena selo. Coima é coima, né? Lá nessa moça multa é penal, né? Multa é direito penal, código penal, né? Pena é uma pena multa, mas bem nem bele substituir pena selo. Quando lá cumpre multa, bele substituir, né? A favor da comunidade ou pena selo, né? Bem mas bele substituir, mas coima não, coima é coima. Se lá selo incumprimento e te vai tribunal para obrigar nia para tu selo, né? Bem agora itu nyerai dalam rumah ni mah yang direito penal ni maka asa fale boti mas bem hoto ini nia processo de hanesa nia na posição de hanesa só que direito penal nia pena ni maka pena ida priva liberdade. Agora direito contra a ordem nacional é uma aplicação é uma de coimatória, mas aplica coima de para coima. Então, direito penal não é a jurisdição ainda não é mais superior, mas bem direito contra a ordem nacional, hanesan para aussi direito penal para bele na fato então direito penal ni hanesan último remédio, la bele saíram primeiro remédio. Tem que ser contra a ordem nacional sirema primeiro remédio. Às vezes é uma exportação e importação hatamos samai contrabando ou então logo baquelas crime. Às vezes é alfândega ou toda aduaneira descobre iha naba container larang ya sasana bem latama iha bolu de na sana lista né depois da carne langsung responsabilidade crime label aí lolos né de código aduaneira né bem tem que ser autoridade aduaneira e a competência para bela aplica pena né bem maka competência aduaneira né. Portanto, Hanson Haudiantina kata contra a ordem nacional yang hanesan para o direito contra a ordem nacional, hanesan último ratio ou última razão, e direito contra a ordem nacional hanesan via autônomo do direito penal, e ita label usa aplica excessivamente direito penal by a conduta esquerda nebe maka meramente social. E label mos considera hanesan considera direito penal um único remédio, nebe regula comportamento humano e a vida social, mas tem que tomar consideração onde aplica contra a ordem nacional, o regime contra a ordem nacional sira, de forma ainda mais efetiva. Portanto, o boa sirne hotu, a tua clareza tanda lida e hane katak, direito penal, tanto direito administrativo, no direito de mera ordenação social, outro tinha problema, maka violação da lei. E nem aplica uma sanção. Apesar de sanção né diferente, mas bem sira né outro bolo de direito sancionatório público, outro direito sancionatório público. E tem dificuldades de recursos humanos, né bem mais limitados. Nós conhecimento em matéria né bem mais agora sai na fato elementos contribuintes para a aplicação rigor regime sira contra a nacional e tem dificuldades nos em infraestrutura facilidade de infraestrutura nós elementos né bem mas precisa tem que ter atenção sério por exemplo nesse laboratório nacional fato em serviço condição de serviço né bem digno inclusivemente salário né bem dia baia operador sira o funcionário sira faz assim sobretudo para funcionar sira roto e tinha dificuldade de marcar enquadramento jurídico né bem nesse tema né bem mas precisa de reforma regulatória tinha enquadramento jurídico mas se sai na fato desafio boa tida também tinha enquadramento jurídico lá é regime geral quando vai contra a ordem nacional e coimas lá ia
Mas bem, não cabe o Parlamento Nacional atu bele legisla ou bele hamosu lei com a regime geral contra os nacionais gerais, coi mania também se lá e a aplicação ida aplica sem a regime ida neve maka guia para autoridades ida todo neve mais competência para aplicar coi masira né usa regime geral ida né e temos lá a base de dados. Tama base de dados é uma nebe maka ia propriedade nemo importante lá lima tamba ia prática Ministério Público sempre é dificuldade também hira ita lori processo executivo neba ita bukatura minha bens at penhora neste difícil lá lima ainda bem que é uma base selo voluntário ita até base voluntariamente selo detor simu detona tamba lá coisa selo tá encargo sir selo além de coi mane aplica mas besiramos é responsável encargo sira encargo judiciário se tem selo então se dia que selo de também ita precisa base de dados agora a realidade banhira serve simu licenciamento é mais uso licença mais investir depois de foto licença sira hari avan fila fala é uma taca tem empresa né mas lo que fila fala foi lá verifica de dia lo que fila fala foi mas lá uso também sama nia que tal nia empresa nia problema o autoridade carga ou problema é tribunal carga ou problema é sócio macalai lo que fala e telah tena tama caso barak acontece a empresa barak mas lo que tem nia licença e tem rai depois fulang balong nialar ni takat dia fal ni empresa né e ita lá momento né lei insolvência lá ia mas bem dalam tem que ser sócio né tem que ser halo deliberação da kata amitaka empresa né kata falência ou não bancarrota ou não kana sana depois menino local fala empresa mas timor lá ita fusi ema lo que taca conforme ni hakara então te falta controlar mas ni lo que taca ni lo que fila fala nem que tal ni problema por exemplo nessa que tal lo aí faz aplica a coima bania ni la coiselo ou que tem lá selo imposto porque pessoa coletiva mos ni obrigação a tu selo imposto tu ni rendimento dalam rumah atribui valores bar ni taca ter né ni lo que fala fom quando ita lori ba tribunal para tu responsabilidade ni dia halo é responsabilidade tambah companhia takatiana tambah sama kolene tambah pessoa coletiva ni representa ni a ni tribunal pessoa singular ou pessoa coletiva ni posição ni hanesang então sema pessoa singular hatang ia ni ia personalidade jurídica então personalidade pessoa coletiva ni ia personalidade judiciária ia tribunal ita labele lori fila fale mau sine ida lo que be empresa ne ba tribunal tambah ni pessoa singular uluk ni ba registro ne pessoa coletiva ni empresa então ni empresa nem batang laos ni indivíduo nem batang ia ne ia âmbito de processo civil ni tá com colheita né porque pessoa é manebema que é personalidade jurídica e é personalidade judiciária pessoa coletiva e é personalidade jurídica então ni é personalidade jurídica ona ni é personalidade judiciária ni representa ni a ia tribunal então itu precisa ter atenção base de dados é importante às vezes de transporte terrestre e tava justo que tá a empresa né ia carreta motor né registra ia transporte terrestre vai lá ia empresa nunca ia Timor empresa nunca vai registrar carreta motor em nome da empresa ni sempre lori ni naran pessoal ma vai registrar hene dificuldade ita buka tu ni bens dificuldade ita buka ni bens ni seni ba akhir fala Antonio Maria ni naran ia be carreta motor ni nai ita tu buka de empresa Timor furak ni nia be bens lá existe lá ia então difícil ita precisa ter tomar atenção ba questão sirne então precisa ter colaboração no dia precisa servemos verificar dia label si mude ita label atingir número yang ita simona investor sira rihmus nebe itania rani lá equilíbrio mesmo que ita tá número bot nós tinha desenvolvimento dasar nós lá equilíbrio ita label kezarga duni número de mas ita tem que arrecada label sai fatin ida é uma cara lo que taca a empresa tuir ni cara porque sira hatene é uma sira nem mais hatene tenia fraqueza sira autoridade sira dia então sira ita lá toma atenção
Ao dalam rumah hari kata, por exemplo, a autoridade tributária atau dia implementa tan categoria de imposto FON, IVA, yang boleh valor acrescentado, imposto valor acrescentado ya tinang dane 2026, mas atenção dia que também itu é capacidade de galera atau arrecadação das receitas dos impostos, porque pessoa coletiva ritmos itu to hinorong itu sida efetiva sida. Imposto nebe Timor selo barak ini pessoa singular, lihu salário mais de $500 mak bel selo contribui ne barak. E agora tu IVA tam para itu pessoa sang tem selo tam estar, mas depois pessoa coletiva gosto tia, ni rendimento ni ganha makas dia Timor, pois ni nunca contribui bayar estado né. Itu lá com receitas barak. Então precisa de unia contra a ordem nacional e de nebe mak. E tem que ter seriedade bayar regime sira nebe mak, for competência da autoridade sira né. Dalam rumah maruka fila-fila expediente ni bayar Ministério Público dia ni violação ba fiscal. Não vê? Porque a autoridade tributária tem papel para atuar aí, né? Então, e tem dificuldade aí, mas tem que ser cria tribunal administrativo fiscal. E tem a constituição, categoria dos tribunais nem ia. E te tornou desde no tempo agora da data, e te só é tribunal rua né? Tribunal primeira instância não, tribunal segunda instância. Primeira instância né mas hat né? Bokau, dili, suai e oikusi. E tribunais sira né? E te cena matéria barak larang na ba. Às vezes lá é efetivo, lá especializa crime fiscal, administrativo, civil. Se dá matéria contas, finanças públicas, isso precisa EMA, isso precisa instituição sanitária para efetivação da responsabilidade tem que ser da autoridade dalam. Responsabilidade política, responsabilidade penal, civil, administrativo, fiscal. Sasang itu responsabilidade dari niang. Label botil kiko ida masih datama material barbar ke botil ber nakfera. Nean tribunal ne. Então itu obriga tem autoridade de serviço, mas lá especializa difícil. Itu exige até processo celere, mas é malaia. Anes mos e hospital doutora Hatene. Terlebih kezar de atau opera lorong ida operasi cirurgia lorong ida na sanol. Mas se ita hal operasi cirurgia na sanol mak na sanol le mate hotu. Iran be madia. Dia kelu ita hal operasi cirurgia na ruang moris hotu duke na sanol para que na sanol mate hotu. Então ita duni qualidade. Ita precisa quantidade. Então hawan kata tempo tona ita husubaya decisão política sira atau bele cria regime e regras processuais sira e a controle nacional precisa de no tempo atau cria tribunais sira tuir ordem constitucional além do Tribunal Supremo Supremo Tribunal de Justiça ne bem e a linha jurisdição comum ninia mas bem a linha jurisdição especial ninia nesse Tribunal Administrativo Fiscal Tribunal Superior Administrativo Fiscal e Contas ita precisa também se lá é disputa litígio administrativo mas ita loriu tu crime lá efetiva dalam rumah itu diretur silang soal komisar yang aplikação pena demissão suspensão atau bah nebe tem que bayar administrativo também litígio administrativo dalam rumah autoridade tributária aplica yang tem ser selo impostos valor ini tambah unir rendimento ni hansane mestinya tu impura yang lain autoridade salah conta haunia conta ni haus lolos selo tidak ni tambah unir rendimento ini ni hansane de mas autoridade tributária yang lain unir rendimento ni mais inventa então ni precisa tribunal ida mak efektiva disputa sirah ni sana hau la fo atenção untuk presidente bela kuliah fora tiausi horas. A conclusão mané na husna fatin ai faiza tu exerce função imparcial, neutralidade, integridade, no dedicação toma, apesar de ter dificuldades barak, mas bem ita tem que ser disciplina também ita taman na a organização OMK e ita mostama ni ASEAN, hansa ita utu atene kata atividades barak na bem mos sei halo e hetnyarai ita precisa
a han é saudável, é uma label han tinha han depois ela que é hospital, ne label, e tem seria cria condições, o se pode ser no dulu, a se lembra, senhora Bill, how acompanha de dia desenvolvimento aí faz também primeira ponte nebe a minha contato com how que das momento na aconteceu estado e acompanha que esse processo executivo Husi Aifaeza e Husi Aifaeza maka entidade seluk mos main colher o Ministério Público para atuar cooperação tipo Hanesan wa Aifaeza. Nebe parabéns wa Aifaeza, continua mantendo a bolsa de serviço e tá lá muito para tu bele e tenha raine é tão confiança e ta fornece assegura e tenha cidadão sira Husi moras se tenha uma sira Husi moras também e ta a Bambarua tinha raine sa insa também tinha geração fong maine pois a hang sine beladia saya makatuluri tani tenha raine. Deletan, obrigado e agradeço a vossa atenção.